Bem, meus amigos, hoje nós vamos estudar o seguinte tema: amor e ódio na visão de Yeshua e do judaísmo. Pois na Parashat Kedoshim, ela possui, essa Parashat Kedoshim significa santos. Nesta porção da Torá, em Vaikra, Levítico, capítulo 19, verso 18 a Levítico 19, 18, você vai abrindo aí, a o verso mais famoso, tanto na Bíblia judaica quanto nas Bíblias cristãs. É um verso tão famoso que Yeshua citou este verso diversas maneiras, diversas vezes e em diversas ocasiões. Está escrito: Lo tikon velo titor et benei amecha ve'ahavta l'reacha kamocha ani Adonai. Não te vingarás e não guardarás. Não guardarás o que? Está subentendido. Não guardarás a ira, o rancor, a vingança. Está subentendido. Então, não te vingarás e não guardarás vingança, ira, rancor contra os filhos do teu povo. E amarás o teu companheiro, ou seja, o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Esse verso é tão famoso que Yeshua o citou em várias ocasiões. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, a tradução direta do aramaico diz: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e abençoem quem os amaldiçoa, e façam o bem a quem os odeia, e orem por aqueles que o tomam com violência e os perseguem, para que possam se tornar filhos do seu Pai que está nos céus, que levanta seu sol sobre os bons e sobre os maus, e desce sua chuva, tanto sobre os tzadikim, os justos, como sobre os injustos. Porque se amarem aqueles que os amam, qual lhes será a recompensa? Eis que também não fazem isto os cobradores de impostos? E se saudarem com shalom apenas os seus irmãos, o que vocês farão demais? Eis que também não fazem isto os cobradores de impostos? Portanto, sejam perfeitos, como seu Pai que está nos céus é perfeito. Então Yeshua aí reproduziu o amarás o próximo, e ele fala que vocês ouviram, odiarás o teu inimigo. Yeshua fala, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu já adianto, e nós vamos estudar hoje, que no Tanar, nas escrituras hebraicas, não há uma mitzvah, um mandamento de odiar o inimigo. Há na Torá o mandamento de amar o próximo. Não existe mandamento para odiar o inimigo. Porém, os religiosos do tempo de Yeshua, e nós vamos ver que esses religiosos estão aqui até hoje, esses religiosos que deturpam as escrituras, eles acham que, à luz das escrituras, você deve odiar o seu inimigo. Mas isso está errado e nós vamos estudar hoje. Então a Torá manda: Ve'ahavta l'reacha kamocha, amarás o teu companheiro, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Mas a Torá não manda odiar o inimigo. O ódio ao inimigo é uma má compreensão, é uma deturpação das Escrituras. E Yeshua também citou esse texto em outras ocasiões, em Mateus 22, a partir do verso 34, vem os perushim, os fariseus, e aí é um mestre da Torá que pergunta a Yeshua, qual é o maior mandamento da Torá? E Yeshua responde para ele que é amar a Hashem com todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. E daí ele fala que dessas duas mitzvot, amar a Hashem e amar ao próximo, dependem
toda a Torá e os profetas. Então Yeshua fala que o amor ao próximo é um fundamento da Torá e dos Nevim e dos profetas. Em Marcos 12, também aparece um sofer, um escriba, que fala com Yeshua, e daí Yeshua, perguntando qual é o maior mandamento. E aí Yeshua cita o Shema Israel: ouve Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um, amarás Hashem com todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força. E depois Yeshua complementa dizendo que amarás o próximo como a ti mesmo. E Yeshua fala que não há maior mitzvah, não há maior mandamento do que essas coisas, não é? Ou seja, amar o próximo também com um fundamento da Torá. E daí aquele sofer, aquele escriba, ele concorda com Yeshua, e Yeshua diz para ele assim: olha, você não está longe do reino de Elohim. Então, o reino de Elohim, o reino de Hashem, ele está vinculado ao amor ao próximo. Se nós amarmos o próximo, nós entraremos no reino. E Yeshua falou: você não está longe. Ou seja, se você concorda com o amor ao próximo, é como se Yeshua dissesse: pratique este amor para você alcançar o reino. Agora, como o judaísmo interpreta Vaikra, Levítico 19, verso 18? Como o judaísmo interpreta essa cláusula de amar o próximo como a si mesmo? O que isso significa segundo o pensamento judaico? No primeiro século, a comunidade de Qumran, que eram como dizem, né, a maioria dos estudiosos, há um debate o que era aquela comunidade, mas a maioria, existe divergência, a maioria diz que eram um setor específico dos essênios. Não eram todos os essênios, mas era um segmento radical dos essênios. Então eu não posso generalizar que todos os essênios pensassem assim, não. Mas eles eram um grupo mais radical dos essênios, conforme ensina a maioria dos estudiosos. E nos manuscritos do Mar Morto está escrito o seguinte: que vocês devem amar todos os filhos da luz e vocês devem odiar todos os filhos das trevas. Os filhos da luz, Bnei Or, eram o nome dos membros daquela própria comunidade. Então está dizendo: vocês devem amar os filhos da luz, ou seja, amar aqueles que são da nossa comunidade, mas os filhos das trevas, ou seja, aqueles que não pertencem à nossa comunidade, eles deveriam ser odiados. Então, há uma corrente de pensamento em Qumran de amar quem é da nossa comunidade, os filhos da luz, e odiar os filhos das trevas, aqueles que não possuem o mesmo pensamento que o nosso. No manuscrito 1QS 1.4 está escrito: para que vocês possam amar tudo o que ele escolheu e odiar tudo o que ele rejeitou. Então aqui é um dualismo típico da teologia de Qumran, de você ama o que Hashem escolhe, mas você vai odiar aqueles que são rejeitados por Hashem. Vejam, isso não era um pensamento uniforme. Até mesmo nos manuscritos do Mar Morto, há textos no sentido contrário. Há textos dizendo que você deveria amar o próximo, ainda que ele não fosse da nossa comunidade. Está escrito assim, no 1QS, coluna 10, 17 e 18. A nenhum homem retribuirei o mal pelo mal. Tratarei o homem apenas com o bem, pois com Deus reside o julgamento de todos os vivos, e ele dará recompensa a cada homem. Então aqui está dizendo que você deve retribuir o mal
que você não pode, aliás, você não pode retribuir o mal com o mal. Você tem que retribuir tudo com o bem, ou seja, amor ao próximo. Então essa é uma outra visão. Mas por aí nós já percebemos que já havia uma corrente doutrinária no tempo de Yeshua em que alguns ensinavam o amor ao próximo, mas havia um pensamento de que nós deveríamos odiar quem não fosse do nosso grupo. A literatura rabínica antiga interpreta que o dever de amar o próximo é o dever de um judeu amar apenas outro judeu. Isto está, por exemplo, em Sifrá, que é um midrash haláquico sobre Levítico. E os comentaristas medievais, os rabinos, repetem essa posição, no sentido de que amar o próximo o judeu, ele tem o dever de amar outro judeu. Ah, e o gentio? Você tem dever de amar o gentio? Não. Isso é o que ensinam os rabinos. Eu estou citando isso, eu não concordo com isso não, tá? Yeshua disse que nós deveríamos amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. Mas de acordo com o judaísmo rabínico majoritário, claro que existem exceções, porém majoritariamente os rabinos dizem que amar o próximo significa o judeu deve amar apenas quem é judeu. E quem não é judeu, você não tem o dever de amar, você poderia até odiar. Claro que existem exceções, por exemplo, Hillel, ele dizia: o que é odioso para ti, não faça para o teu companheiro. E de acordo com o pensamento de Hillel, nos parece que ele estava incluindo aí todos os seres humanos. Isso está em Shabat 31a, no Talmud. Então Hillel, ele diz para você não externar aquilo que o que é odioso para você, você não deve fazer para com o próximo. Então ele tinha uma visão mais inclusiva do amor. Porém, por exemplo, no Talmud Yerushalmi Nedarim 9.4, o Rabino Akiva, que é o pai do judaísmo rabínico, ele diz que você tem que amar o próximo. E isto é um grande princípio da Torá, diz ele. Mas o Rabino Akiva, ele entende que amar o próximo um judeu deve amar apenas outro judeu. Então o Rabino Akiva fala: ame o próximo. Isso é um grande princípio da Torá. Mas um judeu deve amar apenas outro judeu. O gentio você não tem o dever de amar. É o que ensinava ele. E isso é a corrente majoritária no judaísmo. Por exemplo, o Ramban Moshe Ben Maimon, quando ele vai tratar da mitzvah Aseh, mandamento positivo, número 206, no Sefer HaMitzvot e depois no Mishneh Torah, que é o mandamento de amar o próximo, mitzvah Aseh, número 206, ele fala que você deve amar apenas os filhos da aliança. Aí é uma alusão aos filhos da aliança do pacto mosaico, ou seja, amar apenas os judeus. Um judeu deve amar apenas um outro judeu. Isso Maimônides, que é um rabino que é considerado o maior filósofo judeu de todos os tempos. Então ele exclui o amor aos gentios. Eu estou falando isso, meus amigos, não é para você ficar com ódio de Maimônides, não é para você ficar com ódio dos judeus, porque eu sou judeu, não é para você praticar o antissemitismo, não é isso. Mas o Yeshua tem um amor diferente do amor dos rabinos. E por que eu estou falando isso? Há muitos discípulos de Yeshua que estão absorvendo tanto conceitos rabínicos. Alguns conceitos são maravilhosos, ok, não tem problema, eu absorvo também, mas alguns estão absorvendo conceitos negativos. Eu já vi discípulos de Yeshua, líderes, já vi pessoa que falou comigo, né, que eu ouvi dizer não, dizendo o seguinte: olha, quem não é judeu, a gente não deve ter amor nenhum. Ué, mas peraí,
Yeshua disse que deve amar. Você não crê em Yeshua? Não, eu creio em Yeshua, mas eu tenho que interpretar Yeshua de acordo com Maimônides, e Maimônides e o judaísmo ensinam que nós não devemos amar os gentios, então amar o próximo é só amar quem é judeu, porque os gentios são porcos. Um líder falou isso para mim, gente. Vejam, isso é um absurdo. A Birkat Haminim é uma maldição. É uma maldição que o judaísmo lança todos os dias, manhã, tarde e noite. Isso está no Sidur. Eu não faço essa maldição porque nesse texto que eu li de Mateus 5, Yeshua falou que nós não deveríamos amaldiçoar ninguém. Nós deveríamos o quê? Abençoar e orar pelos nossos inimigos. Isso é que Yeshua, o meu mestre, o meu rabino, me ensinou. Amar o meu inimigo e eu devo abençoá-lo e não amaldiçoá-lo, e orar por ele. Mas aí, a Birkat Haminim está em tudo quanto é Sidur, porque está na Amidá, diz que você deve amaldiçoar. Tem lá, é uma maldição que você faz de manhã, de tarde e de noite. E eu já ensinei lá na nossa Querrilá, a pessoas aqui nos assistindo que são de lá, e eu falei que nós não devemos fazer isso, porque nós não devemos amaldiçoar ninguém. E aí, eu fiz isso aí, postei na internet, tal, depois um vídeo, e daí, né, sem citar nomes, um líder me ligou. Poxa, Tzadok, que história é essa? Eu penso que a gente pode amaldiçoar as pessoas, porque se o sujeito é um herege, a gente tem mais é que amaldiçoar. E daí eu fiquei um tempão conversando com uma pessoa, que eu até gosto dessa pessoa, mas tentando convencê-lo de que nós devemos amar e orar pelo herege. Vejam, meus amigos, eu era pecador quando Yeshua me resgatou. Ou seja, eu era herege. Se Yeshua virasse as costas para mim, eu estaria na heresia até hoje. Então Yeshua me amou. Isso Shaul falou em Romanos. Yeshua nos amou quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda hereges. Então, e daí eu conversei com esse líder, nem sei se no final o camarada concordou ou não. Ele disse que concordou, mas eu nem sei se ele concordou ou não. Mas isso não é uma pessoa só, não. Vários líderes que lançam maldições. E por que eles dizem? Se o judaísmo diz que deve amaldiçoar, então eu vou repetir. Vejam só, gente, quem é o teu rabino? Maimônides ou Yeshua? Não tenho nada contra Maimônides. O pessoal da minha Querrilá sabe que eu estou dando um curso com base em Maimônides. Porém, o que está errado, eu não vou me mascarar. Nós temos que falar. Tanto é que eu até perguntei lá na prova, o pessoal da Querrilá sabe que houve uma prova que eu apliquei, e daí tinha uma pergunta lá na prova, lá nas leis sobre homicídios 2.11, Maimônides, ele fala que um judeu que mata alguém, ele está sujeito à pena de morte. Um judeu que mata outro judeu, ele está sujeito à pena de morte. Mas se o judeu matar um gentio, ele não está sujeito à pena de morte. Olha que absurdo, ele está dizendo, um judeu que mata outro judeu, pela Torá, pena de morte. Mas se um judeu matar um gentio, ele está isento de pena. Ou seja, você pode matar um gentio, o que é um absurdo. Maimônides ainda escreveu o quê? Que se você vir um gentio se afogando no mar, você pode deixar ele morrer afogado. E aí alguém vai perguntar, mas por que eu posso deixar o gentio morrer afogado no mar? E daí ele cita o seguinte trecho das Escrituras. Nem tu ficarás contra o sangue do teu companheiro. E aí Maimônides explica, você não pode ficar contra o teu companheiro, mas o gentio não é o teu companheiro, o gentio não é o teu próximo, então ele pode morrer. Vejam, isso é muito triste, gente.
Eu quero mostrar aqui nesse shiur, e nós vamos chegar em Yeshua, nós vamos analisar, mas porque eu estou dando um background do pensamento judaico para nós entendermos o que Yeshua criticou. E nós não podemos ser como aqueles que agem segundo as críticas de Yeshua. Eu estou perplexo que eu estou vendo muitos e muitos discípulos de Yeshua que estão externando o discurso do ódio, que é exatamente aquilo que Yeshua criticou. Já vi um camarada falando, não, eu sigo Yeshua, mas eu sigo Maimônides, porque ele é o maior filósofo judeu. Aí olha só, aí eu cheguei para o sujeito e li Maimônides. Sabe o que Maimônides escreveu? No Guia dos Perplexos, Guia dos Perplexos, livro 3, capítulo 51. Ele diz que, Maimônides, a natureza dos turcos e dos negros é como a natureza dos animais mudos. Eles estão no nível abaixo dos seres humanos. Vejam, Maimônides dizendo que os negros e os turcos são como animais em um nível abaixo dos seres humanos. E daí, eu li isso para o camarada que é discípulo de Yeshua, e eu falei, e aí, você vai bater em Maimônides? Não, Tzadok, não, eu não posso falar mal de Maimônides porque ele foi um sábio. Aí eu não posso falar mal dele, Tzadok. Falei, pô, mas isso está errado. Não, mas eu não vou falar mal. E você, Tzadok, você é um camarada maligno. Porque quem é você para criticar Maimônides? Vejam, eu não sou nada. E eu não tenho ódio de Maimônides. Pelo contrário, eu tenho amor por Maimônides. Porém, o que está errado, eu seria um ímpio se eu fechasse os olhos. Então, não sei se eu quero que vocês me entendam. Eu não tenho nada contra Maimônides, eu não tenho ódio de Maimônides. Não, eu tenho amor por todos. Yeshua disse, amarás todo mundo, até o teu inimigo. Eu tenho amor por Maimônides. Agora, ele errou? Errou. E ele pode ser criticado? Pode. E aí eu já recebi, mais de um líder já me mandou mensagem dizendo que eu não deveria criticar nenhum rabino publicamente, porque eles são sacrossantos, são seres sagrados. E quem sou eu para criticar esses seres celestiais? Gente, idolatria ao homem também é idolatria. E, a meu ver, é a pior das idolatrias possíveis, ok? Isso é a pior coisa. Então, nós não podemos ser idólatras de ninguém. Isso é um absurdo. Vejam, estou dando background judaico para a gente. Eu vou analisar Yeshua, vai demorar os Yeshua, mas só para vocês entenderem o que está por trás disso, que é algo espiritual. Isso é espiritual. No primeiro século, havia um pensamento da Beit Shammai, por exemplo, o Rabino Eliezer Ben Hircanus, de que nenhum gentio seria salvo, que o Eterno estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, só quem é judeu vai ser salvo. E quem é gentio? Está em Tosefta Sanhedrin 13:2, em Shabat, e também em Sanhedrin 105a. Os gentios não têm parte no mundo vindouro. Está todo mundo condenado, todo mundo vai para o inferno. Repito, havia rabinos pensando o contrário? Sim, claro que havia. A Beit Hillel pensava de outra forma, mas havia um pensamento muito forte que nenhum gentio seria salvo. O Eliezer Ben Hircanus, em Gittin, no Talmud, Gittin 45b, ele diz que a mente de todos os gentios é voltada à idolatria, ou seja, tudo quanto é gentio é idólatra. Ele chega a falar que o melhor dos gentios também não teria uma porção no mundo vindouro. Ou seja, até o melhor gentio, o gentio mais elevado, mesmo assim ele seria condenado. Então, gente, por isso que em Atos 15, até discípulos de Yeshua
falando que devia circuncidar todo mundo. Por quê? Porque se você circuncida o camarada, ele vai e o converte ao judaísmo, ele vira judeu. É um pensamento de que só quem é judeu será salvo, o que está errado. Muita gente me manda e-mail: ah, Tzadok, eu quero fazer a circuncisão para virar judeu. Eu sempre pergunto: por que você quer virar judeu? Por quê? Vejam, eu não tenho nada contra a circuncisão. Eu tenho circuncisão, fui circuncidado desde a infância. Desde a infância. O tio da minha mãe, que era médico. Vejam, eu não tenho nada contra a circuncisão. Mas a questão é: você pode ser um homem de Hashem e ter uma origem gentílica. Não há problema nenhum. Temos que acabar com esse preconceito contra os gentios. Em congregações do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, já vi gente falando mal dos gentios. Há um membro da minha congregação, que ele é gentio, que um líder de um lugar falou para ele assim: ah, você não usa kippá, então você é pagão. Chamou ele de pagão. Vejam, meus amigos, eu estou de kippá. Se eu tirar o kippá agora e colocar aqui na mesa, então vou dar um shiur sem kippá, eu não me transformei em pagão. Um passe de mágica. Com kippá eu sou santo, tirei o kippá, pô, agora eu virei pagão. Pô, isso é um absurdo. E o pior é falar que o gentio deve usar kippá. Pô, isso é um absurdo, gente. E isso não é qualquer pessoa falando, é líder. Porque às vezes eu fico triste com líderes, porque o líder, ele conduz rebanho e está conduzindo o rebanho ao abismo, ao guerrinom, ao inferno. Vejam, nós não somos melhores do que ninguém. Eu estou com kippá, mas eu posso tirar o kippá, gente. Eu nem sempre uso o kippá, não tem problema nenhum. Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, né? Tem divergência se foi ele ou se não foi, mas a maioria diz que foi. Ele chegou a falar assim: o melhor dentre os gentios merece ser morto. Isso está em Masek Sofrehim 15:10, está também no Talmud Yerushalmi Kiddushin 4:11 e 66c. O melhor dos gentios deve ser morto. Shimon Bar Yochai. E aí, tem gente que é discípulo de Yeshua que já veio falar assim: ah, poxa, Tzadok, mas na época dele os gentios eram muito maus. Ele viveu na época da perseguição dos romanos, os romanos eram muito maus, e daí ele fala isso com raiva dos romanos que eram maus. Tudo bem, ele falou com raiva dos romanos que eram maus. Porém, Yeshua sofreu maldade na mão dos romanos. E o que Yeshua fez? Yeshua disse para a gente amaldiçoar os romanos? Não! Não! Yeshua nunca disse que nós deveríamos amaldiçoar e nem matar ninguém que só porque o camarada é do mal, é herege. Então, eu já vi gente que crê em Yeshua falando: não, mas Shimon Bar Yochai é um homem santo, ele diz que o melhor dos gentios deve ser morto, mas o contexto dele era de extrema violência. Mas o contexto de Yeshua também foi até pior. Vocês sabem o que aconteceu com Yeshua. Ali no madeiro ele não amaldiçoou ninguém. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, infelizmente, existem exceções? Sim, é claro que existem. Citei Hillel e outros. Mas o pensamento judaico é um pensamento, no primeiro século, de muita aversão aos gentios. No primeiro século, e depois nós vamos estudar hoje como que é, ok? Estou analisando o primeiro século. Mas há um pensamento de aversão aos gentios. Maimônides é da Idade Média e também reproduz essa aversão aos gentios. Na verdade, essa aversão aos gentios, ela vem desde antes do primeiro século até os dias de hoje. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, mas essa aversão havia antes do primeiro século, no primeiro século e até hoje é assim.
Tanto é que o rabino Harvey Falk, um rabino ortodoxo, ele mesmo reconhece, ao analisar o Tosefta, que o que levou à destruição do segundo templo, o templo da época de Yeshua no ano 70, foi o ódio sem causa dos judeus contra os gentios. Ele fala que os judeus odiavam tanto os gentios que eles foram punidos com a destruição do segundo templo. Isso é o pensamento do rabino ortodoxo, não é meu, o rabino ortodoxo Harvey Falk, ao analisar o Tosefta. Vejam só, e Levítico, que está na Paraxá também, 19:34. Levítico 19:34 diz assim: como o nativo será entre vocês o ger que habita com vocês, e o amará como a si mesmo, como gerim vocês foram na terra do Egito. Eu sou Adonai, o seu Elohim. Levítico 19:34 está falando do ger, que muita Bíblia cristã traduz corretamente como estrangeiro. Então, dizendo que você deve amar o estrangeiro. Então, eu sou judeu, eu tenho que amar o ger. O ger é um estrangeiro. Então, eu tenho que amar o gentio. Porém, vejam só, o judaísmo interpreta que ger é o convertido ao judaísmo, que se tornou judeu. E, por exemplo, no Rumash Gutnik, que é do Chabad, está até aqui atrás de mim, essa coleção daqui. Ao comentar o Vaikra, esse texto de Levítico, está dizendo que isso se refere ao convertido. Na tradução você lê ali que o ger é o convertido. Então a ideia dessa coleção do Chabad, o Chabad dizendo você deve amar o convertido. E o convertido, nós sabemos que se tornou judeu. Então, um judeu deve amar outro judeu. Eu, judeu, devo amar outro judeu. Um judeu que nasceu judeu ou alguém que se tornou judeu pela conversão. Mas o gentio que não se converteu, ele está excluído. E esse é o pensamento, infelizmente, do Chabad e infelizmente que permeia a maioria dos rabinos. O próprio Maimônides, ele fala que por que isso? E ele diz que o amor de Deus para com Israel é maior do que em relação às nações. E ele diz assim: isso ocorre porque o povo de Israel é superior aos outros. Vejam, isso, gente, essa ideia de um povo superior, de uma raça superior a outra, isso é algo horrível de se dizer. Por quê? É isso que fundamentou a teoria nazista. O próprio professor Israel Shahak, da Israel Shahak, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele fala que essa coisa de falar que o judeu é um povo superior aos outros, isso é a mesma coisa do que o que o nazismo fez com nós judeus. Então ele fala que isso é um absurdo dos absurdos. Vou dar agora alguns exemplos da falta de amor em relação aos gentios, segundo a Halachá. A Halachá é a lei judaica. Aqui eu vou ter que falar rápido, que é muita coisa, mas tudo isso que eu falei, gente, eu não inventei não. Eu tenho livros haláquicos, tudo isso que eu vou falar agora, eu não vou citar a página nem nada por questão de tempo, mas eu tenho eu tô aqui todas as referências bibliográficas. Então, por exemplo, o que eu vou analisar agora é a relação do judeu para com o gentio, segundo a Halachá. Homicídio. Um judeu matar outro judeu é proibido pela Torá. Mas a Halachá diz que quando um judeu mata um gentio, isso pode ser até errado,
mas ele não pode ser punido pelo tribunal com a pena de morte. Então, você sabe que pela Torá, quando alguém matava outra pessoa, ela era punida com a pena de morte. Então a Halachá diz, um judeu que mata outro judeu, pena de morte. Um judeu que mata outro gentio, não se aplica a pena de morte. Quer dizer que é certo? Não é certo, mas os rabinos falam assim, deixa que a pessoa vai responder com Hashem. Entenderam? Ou seja, isso é um absurdo. Ou seja, deixa que Hashem vai cuidar. Poxa, na verdade você está colocando a vida judaica como superior à do gentio. E eles falam, porque o judeu é superior mesmo, o que é um absurdo. Repito, meus amigos, eu não quero que você veja o shiur de hoje e fique com raiva dos judeus. Eu sou judeu. Que você fique com raiva dos rabinos. Não, o shiur de hoje, nós vamos chegar em Yeshua, é que você tenha amor. Amor até por aqueles que falam essas coisas. Amor por todos. Amor por todo ser humano. A Halachá diz que se você causar indiretamente a morte de um gentio, isso não é pecado. Então tem coisas assim que tem uma questão muito interessante, que é absurdo, mas chega a ser até, sei lá, não vou dizer engraçado, que são vidas humanas, mas é um negócio assim curioso. Diz assim, se um gentio mata um outro gentio, o que acontece? Em tese, ele é um criminoso. Um gentio que mata outro gentio. Ele é um criminoso. Mas, se o gentio assassino se converter ao judaísmo, então ele se torna judeu. E aí, o que nós temos? Ele que é assassino, ele é agora judeu. E já que ele matou um gentio, ele não pode ser punido. Entenderam o raciocínio? O raciocínio é, se um gentio mata um judeu, ele deve ser punido. Se um gentio mata um gentio, ele deve ser punido. Mas se o gentio assassino se converte ao judaísmo, e se ele matou um gentio, não acontece nada com ele, porque agora ele é judeu. Vejam, a vida do gentio está sendo tratada como uma vida inferior. Isso é horrível. Cadê o amor? Cadê o amor aí? Passou longe. Uma outra questão é sobre violação do Shabat para salvar vida. Yeshua nos ensinou que nós podemos violar Shabat para salvar vida. Mas aí vem o Shulchan Aruch. O pessoal aqui lê só o Kitsu Shulchan Aruch, que é um resumo. Mas se tu pegar o Shulchan Aruch todo para ler, ele fala o seguinte. Ele dá alguns exemplos até curiosos. Há um prédio pequeno, e moram 10 pessoas. 10. Das 10 pessoas, um é judeu. Moram 10 pessoas, um é judeu. E daí houve um desabamento do prédio e 9 pessoas estão soterradas. 9 estão soterradas e um conseguiu escapar. Nós não sabemos quem é que escapou, se foi o judeu ou se foi o gentio. E aí o Shulchan Aruch diz assim, já que há 9 soterrados e ali morava um judeu, pode ser que o judeu esteja soterrado. Então você poderia violar o Shabat e retirar os escombros para salvar vidas, porque ali você poderia terminar salvando o judeu. Ou seja, você pode violar o Shabat retirando os escombros para salvar o possível judeu que está ali nos escombros. Porém, se moram 10 pessoas naquele prédio, ok? Se moram 10 pessoas naquele prédio, e um judeu e 9 gentios, e 9 escapam, e há um soterrado apenas, uma pessoa que está soterrada,
e a gente não sabe se ele é judeu ou se ele é gentio, já que a probabilidade dele ser judeu é apenas de 10%, porque moravam 10 pessoas e um só era judeu, 9 conseguiram escapar e só tem um soterrado, e eu não sei quem está soterrado. Então a probabilidade de ser um judeu ali é só de 10%. Sabe o que o Shulchan Aruch fala? Diz: você não deve profanar o Shabat, você não deve retirar os escombros, você pode deixar ele ali para morrer, porque a probabilidade dele ser judeu é muito remota. Então vejam só, você, gente, o Shabat se tornou mais importante do que a vida de um gentio. Ok? Um outro exemplo, citado pelo rabino famoso, não é rabino qualquer não, Akiva Eiger, que faleceu em 1837, escreveu muita obra halakhica. Ele fala um negócio que, se um barco está naufragando, você está andando na praia, um barco está naufragando no Shabat. Se no barco é um barco de judeus, você deve violar, quebrar o Shabat para salvar os judeus. Você pode fazer o que for para salvar os judeus. Mas se o barco for um barco de gentios, você pode deixar todo mundo morrendo afogado. Por quê? Porque eles são apenas gentios. E guardar Shabat é mais importante do que salvar a vida de gentios. Caramba, gente, são coisas que parecem absurdas, mas existem nas obras halakicas. E é exatamente esse tipo de raciocínio que Yeshua está batendo de frente. Na Talmudic Encyclopedia, a enciclopédia do Talmud, diz que, vou falar agora sobre adultério, relações sexuais ilícitas, está na enciclopédia do Talmud, Talmudic Encyclopedia, analisando vários textos do Talmud, dizendo o seguinte: se um judeu ele adultera com uma mulher que é judia, isso é adultério. Ele é judeu e ele adulterou e saiu com uma amante que é judia. Isso é adultério. Mas se ele é judeu e adulterou com uma mulher que é gentia, isso é adultério. Mas ele não está passível da pena de morte. Porque vocês sabem que pela Torá o adultério era punido com a morte. Então, pela Torá, os adúlteros devem morrer. E daí o Talmud vem e diz: se você adultera e a sua amante é uma mulher judia, ambos devem morrer. Mas se você adulterou com uma mulher gentia, isso é adultério, está errado. Mas você que é o adúltero, você não vai ser punido. E quem será punido? Será a mulher gentia. Então olha só, o judeu casado sai com uma amante que é gentia. Ambos praticam sexo, ambos adulteram. Para o judeu adúltero não acontece nada. E para a mulher gentia, é ela que deve morrer. E aí está escrito que, qual é o fundamento disso? O fundamento é que a mulher gentia, ela é como um animal. E ela que seduziu o coitado do judeu. Então a culpa é da mulher. O judeu, coitado, ele não tem culpa nenhuma. Gente, isso parece até piada. Parece até piada. Mas isso é halachá. Está na enciclopédia talmúdica. Vejam, então, o sujeito, repito, o adultério houve, mas se ele saiu com a mulher gentia, não acontece nada com ele. Quem vai morrer é a mulher gentia, porque ela é um animal, ela é uma besta, literalmente está escrito que ela é considerada uma besta do campo, é tipo um animal, e ela que causou o problema, ok? Então vejam só, tem muita... ainda na enciclopédia talmúdica um negócio que diz assim: propriedade perdida. Eu estou andando na rua, eu achei... um negócio, você perdeu um objeto que eu achei na rua.
aquilo é um objeto perdido, a sua carteira de dinheiro, eu achei tua carteira, sei lá, cheia de dinheiro. Se for de um judeu, eu tenho o dever de devolver, porque ele é judeu. Mas se aquilo ali é de um gentio, você não precisa devolver. Ok? Pô, isso é um absurdo, gente. Só porque é do gentio, achei uma carteira cheia de dinheiro, é de gentio, eu vou botar no bolso. É o ditado popular que achado não é roubado. Mas isso está errado, queridos. Isso está errado. Então vejam só. Eu poderia citar vários e vários exemplos, mas eu poderia citar o exemplo da desonestidade nos negócios. Há uma passagem dizendo que você cobrar um preço desproporcional e fraudar um negócio. Você não pode fraudar em relação ao judeu, mas você poderia fraudar um negócio para prejudicar o gentio, o que é um absurdo. Tem várias e várias coisas. Muita coisa errada que eu estou resumindo. Mas vejam só, para mostrar que o amor de Yeshua, que é o amor que eu e você devemos viver, e daqui a pouco eu estou dando um panorama, vamos chegar em Yeshua, mas o amor de Yeshua é um amor totalmente diferente. O Tania, que é uma obra considerada sagrada pelo Chabad, é uma obra considerada sagrada pelo Chabad, tem alguns textos meio complicados, que nos parece que uns dizem que aquilo ali é racista, outros dizem que não é racismo, e há um debate danado se é racismo ou se não é racismo, porque há um texto que diz que os judeus nascem daquele panogá, de uma casca luminosa, o judeu nasce das fontes da pureza, e os gentios nascem de aquele pot temeot, os gentios nascem de cascas impuras, ou seja, o gentio, a fonte da alma do gentio são fontes impuras. Aí tem gente que fala que isso não deve ser interpretado assim. Tem muito debate. Eu não vou entrar nesse debate, que é um debate longo. Agora, eu tenho um amigo que é professor de Kabbalah, um profundo erudito da Kabbalah. Ele mesmo já falou para mim, Tzadok, o Tania é racista, sim. Eu sou professor de Kabbalah, eu defendo Kabbalah, mas é racista. Agora, eu não vou entrar se é, se não é, que tem muito debate. Agora, o Rebbe de Lubavitch, que muitos consideram o Messias, não é que é falecido, mas é o grande líder do Chabad falecido, que todo mundo fala Chabad, o pessoal se ajoelha para o Chabad, até discípulos de Yeshua se ajoelham para o Chabad. Ele, ao comentar o Tania, o Rebbe de Lubavitch, ao comentar o Tania, ele vai comentar esses textos supostamente racistas. E ele diz assim, não, a questão não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, falar que é racista, tá errado. E daí ele diz assim, a questão não é de racismo, a questão é que nós judeus somos diferentes. A questão é que Deus diferencia o judeu do não judeu. E ele chega a escrever que a diferença é no corpo e no DNA e até na alma. Ele fala que o corpo ele não usa DNA, ele fala o corpo, né? Mas seria a constituição física do corpo, que seria o DNA. Ele fala que o corpo do judeu, o corpo, boca, olho, orelha, o corpo do judeu é diferente totalmente, ele que escreveu, não sou eu, totalmente do corpo do gentio. E ele escreveu que os corpos dos gentios são inúteis. E ele completa que a alma do gentio vem de 3 esferas satânicas, enquanto a alma do judeu vem da santidade. A alma do gentio vem de 3 esferas satânicas, e a alma do judeu vem da santidade, vem de Hashem.
Isso, vejam, isso é um absurdo, gente. E o pior, discípulos de Yeshua defendem isso, que eu estou criticando. Esse tipo de shiur é um que a gente vai botar na internet, você está vendo, e eu vou receber e-mails me criticando, dizendo que tá certo. Tá certo. O gentio é inferior e o judeu é superior. O corpo do gentio é um corpo inferior. A alma do gentio vem de 3 esferas satânicas, ou seja, vem de Satanás. Os discípulos de Yeshua, líderes, defendem esse tipo de coisa e beijam a mão do Chabad. Eu prefiro beijar a mão de Yeshua, ok? Mas se você quiser beijar a mão do Chabad, eu te amo, tá bom? Se você é racista, se você acha que o negro é um ser inferior, tá, eu te amo, mas você tá errado de acordo com o que Yeshua ensinou. O Rebbe de Lubavitch chega a falar que o embrião do gentio, ele é inferior. E ele chega a falar que o gentio, ele foi criado com um propósito de servir aos judeus. Então, com esse panorama, gente, nós já vemos que esse tipo de coisa que existe hoje é o que existia exatamente no primeiro século. E isso foi a crítica de Yeshua. O rabino Yitzhak Ginsburg, que é um dos rabinos líderes do Chabad em Israel. Outro rabino que os discípulos de Yeshua que eu conheço falam, ele é maravilhoso, tal. Esse rabino que é maravilhoso, o DNA foi ele que escreveu. Eu estava confundindo o DNA. Ele escreveu, eu estou aqui com a citação, posso mandar para quem quiser, que o DNA do judeu é diferente do DNA do gentio. Porque o DNA do judeu é superior. E ele diz o seguinte, que se um judeu precisar de um fígado, você poderia pegar um gentio à força e tirar o fígado daquele gentio para fazer um transplante para um judeu. Tirar o fígado na força do gentio para salvar o judeu. Ué, mas por que salvar o judeu? Porque o judeu, diz ele, eles têm um status superior. E ele fala, porque o judeu, ele é mais sagrado. A vida dele é sagrada, enquanto a vida do gentio não é uma vida sagrada. Vejam só, gente, esse negócio de DNA superior, o professor Israel Shahak, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele fala que esse negócio de DNA do judeu que é superior, ele fala, pô, isso é a mesma coisa do que a doutrina nazista. Isso é a doutrina, diz ele, de Auschwitz, que é um absurdo. Não existe DNA diferente nenhum. Todos nós somos iguais. Uma outra obra, vejam, eu estou citando só rabinos influentes, gente. O Tania influencia muitas pessoas, o Rebbe de Lubavitch, é o Chabad que está aí, o Chabad toma conta de tudo, né? Todo mundo fica, Chabad, beijando a mão. Estou citando o Yitzhak Ginsburg, que é um dos líderes do Chabad Israel. Um livro muito famoso, Torat HaMelech, escrito pelo rabino Yitzhak Shapira e pelo rabino Yosef Elitzur. O Yitzhak Shapira não tem nada a ver com o Yitzhak Shapira, que é amigo meu, que é rabino messiânico, tá? É outro Yitzhak Shapira, ok? Tem gente que já falou, poxa, Tzadok, você é amigo do Yitzhak Shapira. O Yitzhak Shapira, que é meu amigo, é um rabino messiânico. O que eu estou falando agora é de um outro rabino, que escreveu um livro chamado Torat HaMelech. Nesse livro, que ele escreveu com Yosef Elitzur, ele diz que a vida de um judeu vale muito mais do que a vida de um não-judeu. E nesse livro, que é um livro haláquico, ele diz que o judeu pode matar gentios, inclusive crianças, inclusive bebês. No livro ele fala que os árabes são inimigos de Israel, diz ele. Os árabes são inimigos de Israel. E daí ele fala assim,
um bebê árabe pode, no futuro, se tornar um terrorista. Então, a gente deve matar o bebê árabe antes que ele cresça. Você pode matar bebê. Vejam, gente, ele defende matar bebês e crianças que são gentios. Esse livro criou um estardalhaço em Israel. Muita gente criticou esse livro, é verdade, muita gente criticou, é claro, pô, isso é um absurdo. Mas muita gente endossou esse livro. Por exemplo, o Yaakov Yosef, que é filho do Ovadia Yosef, que foi o rabino-chefe em Israel. Repito, Yaakov Yosef, o filho do rabino-chefe de Israel, falecido Ovadia Yosef. O Yaakov Yosef, ele aplaudiu esse livro. Ele recomendou esse livro. Que, na verdade, esse livro eu o considero como um guia de como se tornar um terrorista. Para mim é um guia terrorista, gente. É um livro que, pô, para tu matar bebê, quando eu estava estudando em Israel, aconteceu um negócio. Judeus ortodoxos jogaram uma bomba incendiária em um quartinho de um bebê árabe e pegou fogo, o bebê árabe morreu queimado. Pô, isso daí foi o maior bafafá, o maior estardalhaço em Israel. Aí por que eles fazem isso? Jogar uma bomba incendiária para queimar um bebê árabe? Porque eles acham que tem que fazer isso, o que é um absurdo. Repito, não estou generalizando, mas isso é endossado por Yaakov Yosef, e o pior é que tem discípulo de Yeshua que beija a mão de Yaakov Yosef. Ai, ele é maravilhoso, ele é um santo, ai, ele é um santo. Pô, eu não gosto, gente, de idolatria a homens. Eu acho algo tão feio idolatrar o homem. Pô, o cara que fala que deve matar bebê, aí o outro endossa e você vai beijar a mão disso. Pô, não tem como, gente, né? Eu não tenho óleo de peroba para colocar aqui na minha cara e defender isso. Mas muito líder messiânico e nazareno, é triste, mas passa óleo de peroba. Vejam só, o rabino Dov Lior, rabino-chefe de Kiryat Arba, ele aplaudiu esse livro. Esse Torat HaMelech que aprova matar bebê recém-nascido. Então, para você ver como, gente, a mentalidade das pessoas está totalmente pervertida. Tão pervertida que é o famoso caso do Baruch Goldenstein. Que, pô, pesquisa aí, Baruch Goldenstein. Ele era um médico judeu ortodoxo, nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, salvo engano, migrou para Israel, serviu o exército de Israel, tal. Um judeu ortodoxo. Ele, no dia de Purim, em 1994, ele pega uma arma e ele vai para um lugar onde tem muçulmanos e ele sai disparando, sai fuzilando todo mundo que ele vê pela frente. Igual um terrorista mesmo, mas era um judeu ortodoxo, sai fuzilando todo mundo. Ele matou 29 pessoas e feriu 125. Matou 29 e feriu 125. Quando acabou a munição, os árabes foram, tomaram a arma dele, bateram, espancaram ele até a morte e ele morreu. Ele morreu fazendo um ato terrorista. Você pega uma arma e sai dando tiro pra tudo quanto é lado. Salvo engano, acho que morreu até menor de idade, criança. Isso eu tenho que confirmar, eu não tenho certeza. Mas acho que não tenho certeza que até criança morreu. Mas não importa, você não pode sair fuzilando todo mundo, poxa. Aí o que aconteceu? Ele morreu espancado, né? As pessoas ficaram com raiva, espancaram ele. O que aconteceu? Vários líderes de Israel falaram que aquela atitude dele foi maravilhosa. Escreveram no túmulo dele assim: ele deu a vida pelo povo de Israel, por sua Torá e pela sua terra. O túmulo dele virou um local de peregrinação. Ele foi praticamente santificado. As pessoas começaram a falar que ele foi um homem santo porque ele fez o certo. Sair matando tudo quanto é árabe indiscriminadamente.
Vários, por exemplo, o Rabino Dov Lior, que eu já citei, rabino-chefe de Kiryat Arba, ele fala que Baruch Golensai, esse judeu ortodoxo que fuzilou todo mundo, ele diz, o Rabino Dov Lior, rabino-chefe de Kiryat Arba, ele fala que o Golensai, ele foi o mais santo de todos os mártires do Holocausto. Ou seja, de todo mundo que morreu no Holocausto nazista, ele foi o mais santo porque ele fuzilou geral. Vejam, muita gente, obviamente, não criticou isso, mas muitos endossaram. E o pior, muitos líderes foram chamados para se pronunciar. A imprensa, olha, eu queria que você se manifestasse aí sobre isso. Vários líderes não falaram nada, não quiseram dar entrevista. É aquele ditado de que quem cala consente, não é? Então, por exemplo, o Rabino Yaakov Perrin, esse chegou e deu uma entrevista e falou, ele está certo em matar. Por quê? Porque milhões de árabes, olha só o que disse o Rabino Yaakov Perrin, milhões de árabes não valem sequer uma unha de um judeu. Uma unha de um judeu vale mais do que milhões de árabes, então você pode matar mesmo. Gente, isso é doentio. O Rabino Ovadia Yosef, falecido, que foi o rabino-chefe em Israel, ele falava que os gentios foram criados para quê? Para que o Eterno criou os goim, os gentios? E ele fala que é porque o gentio tem que servir os judeus. E que na era messiânica, o judeu será o senhor e os gentios serão servos. Tipo escravos, né? Serão tipo escravos e vão ficar na era messiânica trabalhando. E ele fala, e daí ele fala, o rabino-chefe de Israel, falecido Ovadia Yosef, ele fala assim, que o Eterno criou os gentios, por quê? E ele fala, para que o gentio trabalhe para o judeu. E daí ele fala o seguinte, por que os gentios não morrerão na era messiânica? Por que os gentios não morrerão? E daí ele dá a seguinte explicação. Deus vai dar longevidade aos gentios na era messiânica. Por quê? E daí diz ele, pense no seu jumento. Se ele morrer, você perde o seu dinheiro. Então o fundamento para o gentio viver na era messiânica é que o gentio é tipo um jumento para servir aos judeus. Se o teu jumento morre, você perde dinheiro. Então o gentio ele vai viver na era messiânica para servir a nós judeus como se jumentos fossem. Pô, gente, caramba, isso é doentio, meus amigos. O atual rabino-chefe sefaradita em Israel, o Yitzhak Yosef, que é filho do Ovadia Yosef, o atual rabino-chefe, ele chamou negros de macacos. Tzadok, que você tem que ver o contexto em que ele falou. Eu li tudo, eu vi a entrevista, eu li o que ele falou. O que ele está dizendo, ele chamou os negros de macacos. O que ele está dizendo é o seguinte, não estou dizendo que é certo não, mas há uma brachá, uma bênção do Talmud, que é para pessoas esquisitas, estranhas. Quando você vê uma pessoa meio esquisita, você faz uma brachá. E daí ele diz assim, quando você vê um negro, o negro é uma pessoa estranha, e daí você tem que fazer a brachá? Ele fala, não, o negro não é uma pessoa estranha, porque nos Estados Unidos você anda ali e tem muito negro, há muito negro, e você não vai ficar fazendo a brachá, a bênção toda vez que vê um negro. Mas aí olha só o que ele fala. O negro não é alguém estranho. Mas se dois brancos têm um filho negro, se um homem o pai é branco, o papai é branco, a mamãe é branca, e daí nasce um negro, ele fala que esse negro é estranho. E daí ele completa dizendo, por que ele é estranho? Porque ele diz assim, porque dois brancos deram à luz a um macaco. Dois brancos deram à luz a um macaco. Ele está dizendo que o bebê que nasceu negro é macaco, gente. Rabino-chefe, esse é o contexto. Vai ler, galera, vai ler ali. Esse é o contexto.
rabino-chefe de Israel. Então, meus amigos, isso foi criticado por Yeshua. Yeshua nos ensinou a amar todas as pessoas, inclusive amar o gentio, inclusive amar os nossos inimigos. E isso é o fundamento de toda a Torá. Por mais que existam textos no Tanar, nas Escrituras, que parecem e que a gente deva odiar o próximo, na verdade o Eterno ama todos os seres humanos. O Eterno odeia o pecado, mas o Eterno quer resgatar o pecador. Tanto é que em Mishlei, Provérbios 24, 17, é ensinado o amor para com o inimigo. Yeshua falou para a gente amar o inimigo. Mishlei, Provérbios 24, 17, fala que você deve amar o inimigo. Diz assim: quando cair o teu inimigo caiu, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Você não deve ter prazer na queda do teu inimigo. Ou seja, o que Yeshua vem fazer e dar uma halachá, uma interpretação correta? Realmente, no Tanar tem textos muito severos, mas Yeshua é o Mashiach. Ele veio para trazer a Brit Rabashá, para elevar o cumprimento da Torá. O judaísmo, em regra, havia exceções, é claro que havia, sempre houve, mas de um modo geral é uma interpretação de amar. O judeu ama só o judeu, o gentio você pode odiar, o teu inimigo tu pode matar, pode passar faca. Infelizmente isso é um pensamento que existia quando Yeshua veio ao mundo e ainda existe até hoje. Mas Yeshua rejeita essa ideia e Yeshua vem dar uma interpretação correta do Tanar, que nós devemos amar. Segundo Yeshua HaMashiach, que ele é o intérprete oficial das Escrituras, a ideia de odiar o pecador não se refere à pessoa em si, mas sim ao pecado. Nós devemos odiar não a pessoa, mas o pecado. O pecado sim eu devo repudiar. Mas em relação ao ser humano, nós devemos amar até os nossos inimigos, ainda que eles sejam inimigos de Deus. Há uma frase famosa que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Uma frase muito famosa. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Recentemente, vieram alguns pregadores cristãos, cito, por exemplo, Leonard Ravenhill e o Paul Washer, e eles falaram que essa frase está errada. E eles falaram que Deus odeia o pecador. Então eles falam: não, Deus odeia o pecador porque ele está no pecado. Então, o que eu quero refletir com vocês é o seguinte: Deus ama o pecador ou Deus odeia o pecador? Leonard Ravenhill e Paul Washer falam que Deus odeia o pecador. Mas há uma frase que diz que Deus ama o pecador. O que Yeshua ensina? Vejam só, a frase Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador, isso está fundamentado no ensinamento de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua disse que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Mateus 5,44. Yeshua disse que ele veio buscar quem estava perdido. Lucas 19,10. Se ele veio buscar quem estava perdido, quem é? É o pecador. Então, e ele veio dar a vida pelo santo? Não, ele veio dar a vida para o pecador. Por quê? Porque ele ama o pecador.
porque ele veio resgatar aqueles que se perderam. Repito, isso está em Lucas 19:10, que ele veio resgatar quem está perdido. E aí eu explico, quem está perdido? É o pecador, é o herege. Então ele ama o herege que ele veio resgatar. Em Yohanan, João capítulo 3, versos 16 e 17, Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você conhece o texto? Está dizendo que ele não veio para condenar, mas ele veio para o quê? Salvar. Ele quer salvar o pecador. Em Yohanan Aleph, 1 João 4, versos 9 a 11, está dizendo que Hashem nos amou e enviou o seu Filho para fazer a expiação dos nossos o quê? Pecados. Se ele veio para fazer a expiação do meu pecado, é que ele me amou enquanto eu sou pecador, no meu status de pecador. Tanto é que 1 Timóteo 1, versos 15 a 16, fala que o Mashiach veio para salvar os pecadores. E, para finalizar essa parte do shiur, Romanos 5, 6 a 8, está escrito: Elohim demonstrou o seu amor por nós. O Mashiach morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, vejam, o Mashiach veio para me salvar enquanto eu estava no pecado. Então ele me ama. Ele ama os pecadores. Então, meus amigos, nós temos que acabar com esse legalismo, até mesmo do judaísmo messiânico nazareno, de olhar o gentio como um ser inferior. Isso é um absurdo. Ou, o camarada é palestino, tomara que os palestinos morram. Está errado. Ore por eles. Há terroristas que se converteram. Tem até um livro chamado Filho do Hamas, do camarada que ia ser terrorista e se converteu a Yeshua. Muitos terroristas se convertem. Para que a gente vai ter ódio dos palestinos? Não é? Poxa, a gente tem que ter amor pelos árabes. Sim, amor pelos palestinos. Mas eles querem o nosso mal. Eu não posso generalizar. Mas, ainda que hajam palestinos que queiram o nosso mal, que são vários, isso é um fato, vamos orar por eles. Vamos ter amor. Vamos orar pela conversão. Mas ele é pecador. Mas é o que Shaul falou em Romanos. Yeshua morreu quando nós éramos pecadores. Yeshua não me chamou, a mim de Sadoc, quando eu era santinho, não, meus amigos. É quando eu estava no pecadão puro. Então, se o Eterno me resgatou, ele pode resgatar o muçulmano, ele pode resgatar árabes, ele pode resgatar quem ele quiser. Não é? Ele ama todo mundo. Então a gente não pode ter esse pensamento que eu estou vendo no meu messiânico e nazareno de acharmos que nós somos superiores. Tem gente que acha, eu cumpro Torá, o cristão não cumpre Torá, logo eu sou melhor do que ele. Eu já vi isso direto, gente. Já vi dizendo, não, porque os cristãos, eles não cumprem Torá, eles não fazem isso, porque eu faço. Caramba, gente, eu já vi isso direto. E o pior que eu vou te falar, você que me assiste hoje, eu vou mandar uma mensagem dos céus para a tua vida. Essas pessoas que se vangloriavam porque cumpriam Torá, todas elas que eu conheço estão caindo uma a uma. O Eterno resiste aos soberbos. Isso aqui é uma palavra de Hashem para a tua vida. Se ficar soberbo... Não, um camarada já falou para mim, amigo meu, amo. Não, porque eu guardo o Shabat, e eles não guardam o Shabat, os cristãos, eles se vangloriavam porque guardavam o Shabat. Sabe o que o Eterno fez? Deixou ele na pobreza. E agora sabe o que ele faz? Trabalha no Shabat para sobreviver. Meus amigos, isso não é um caso não.
vários casos que eu não posso nem mencionar aqui, de tantos que são. Nós não somos superiores a ninguém. Nós temos que ter ahavá, amor pelo próximo, orarmos até mesmo pelos nossos inimigos, porque na própria literatura judaica, se você estudar a fundo, Yeshua está dando esse ensinamento de amar a todos, mas isso já está enraizado na verdadeira literatura judaica. Isso já está enraizado no verdadeiro pensamento israelita. Por exemplo, em Sifrei Devarim, nós lemos que Hashem, ele é compassivo em relação a todos os seres humanos, até mesmo aqueles que vivem na imoralidade. Hashem é compassivo. Ah, ele vive na imoralidade. Eu te amo. Algumas pessoas não entendem. Eu já fiz vídeos e eu critiquei o homossexualismo, porque isso é contra a Torá, mas eu amo os homossexuais. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Né? Eu já conheço até vários homossexuais que deixaram, mas ainda que o camarada continue, eu conheço vários testemunhos, mas ainda que ele continue homossexual, eu vou amá-lo de todo jeito. Eu já vi um camarada, um conhecido meu que é cristão, que ele falou assim: eu vou no cabeleireiro. Se o cabeleireiro for homossexual, eu não corto o cabelo, eu peço para vir outro. Aí eu, por quê? Ele falou, não, porque ele vai me impurificar. Pô, o que é isso, gente? Ele vai te impurificar? Eu vou brincar aqui, não é brincar, mas você vai, sei lá, ele vai passar a mão no teu cabelo, tu vai querer virar gay também, entendeu? Pô, sabe? Ou seja, são coisas assim, eu já vi um camarada falando, não, eu vou numa loja, eu já vi um outro falando, eu fui numa loja pedir um queijo. O camarada que ia me dar o queijo era gay. Eu virei as costas porque ele pegou o queijo. Que é isso, gente? Que é isso? Repito, eu não concordo com o homossexualismo, mas isso daí, gente, isso aí é um problema para mim até doentio. O Eterno é compassivo para com todos. Então nós devemos ser assim. No testamento de Zebulun, Zebulun é o hebraico para Zebulon, né? Zebulon, que eu acho que está na Bíblia em português, capítulo 7, verso 2, essa obra fantástica, o Testamento dos Patriarcas, eu amo essa obra, o Testamento dos Patriarcas, fantástica, está dizendo que nós devemos ser compassivos e misericordiosos para com todos os seres humanos. No Midrash Rabbah, em Shemot Rabbah 26:2, diz que eu não posso pagar o mal com o mal. Poxa, em Sirar é uma obra judaica, que as Bíblias não é o Eclesiastes não, é o Eclesiástico, mas o nome em hebraico é Sirar, que é uma obra judaica. Isso está na Bíblia católica, mas isso não é livro católico não, isso é livro judaico. Em Sirar, o capítulo 4, verso 10 a 11, diz que aqueles que são misericordiosos serão considerados filhos obedientes do Altíssimo. Isso é profundo, meus amigos. Se você é misericordioso para com o próximo, você é filho de Hashem. Contrário senso, se você não tem misericórdia para com o próximo, você não é filho. A filiação depende da misericórdia, porque Hashem é misericordioso. Sirar ainda, o Eclesiástico, capítulo 6, verso 1, diz: não se torne um inimigo em vez de um amigo. Ou seja, não se torne inimigo de ninguém, se torne um amigo. Ah, mas o fulano fez mal para mim. Pague o mal com o bem. Para quê? Para você ganhar aquela pessoa como teu amigo. Eu conheço muita gente, cristão, evangélico, judaísmo messiânico, nazareno, ou judeu ortodoxo, gente de tudo quanto é religião, que às vezes o camarada gosta de criar inimigos. Poxa, vamos fazer o bem e atrair essas pessoas para o amor de Yeshua, que é um amor sublime.
é um amor transcendental, é um amor que foge à nossa compreensão. No testamento ainda dos patriarcas, o testamento de Gad, né, o Gad em português, no capítulo 6, está escrito assim, a partir do verso 3. Portanto, amem-se de coração, e se alguém pecar contra você, fale com ele em paz. Expulse o veneno do ódio e não abrigue engano no seu coração. Se alguém confessar e se arrepender, perdoe-o. Se alguém negar a sua culpa, ou seja, se alguém não se arrepende, não seja contencioso com ele. Então, sabe, se ele se arrepender, perdoa. Se ele não se arrepender, não seja contencioso. Está escrito, expulse veneno do ódio. Ódio é veneno. Isso é forte, hein? O ódio envenena o teu coração. Um texto lindo que eu acho, o Testamento de Binyamin. Estou dando essas obras judaicas para a gente entender o contexto de Yeshua sobre o amor, que é exatamente esse. O Testamento de Binyamin, Benjamim, né? O Benjamim em português, que foi um dos nossos patriarcas, no capítulo 4 está escrito assim: vejam, meus filhos, qual é o objetivo do homem bom? Sejam imitadores dele em sua bondade, por causa da sua compaixão, para que vocês possam usar coroas de glória. Pois um homem bom não tem olhos cegos, mas é misericordioso para com todos, mesmo em relação aos pecadores. Olha só, você deve ser bom com todos, até mesmo para com os pecadores. E continua. E mesmo que as pessoas conspirem contra ele para o mal, mesmo que alguém conspire contra mim para fazer o mal, ele faz o bem. Este homem vence o mal sendo protegido por Deus. Ele ama aqueles que o enganam, como ele ama a sua própria vida. Isso é lindo, hein? Alguém me enganou, alguém fez mal para mim, alguém me odeia, mesmo assim eu amo. E continua dizendo, se alguém se glorifica, ele não tem inveja. Se alguém se torna rico, ele não tem ciúmes. Se alguém é corajoso, ele o elogia. Ele ama a pessoa moderada, ele mostra misericórdia aos pobres. Para o doente, ele mostra compaixão, ele teme a Deus, ele ama a pessoa que tem um dom de um bom espírito, assim como ele ama a sua própria vida. Então, meus amigos, é isso. O próprio Talmud, em Shabat 133b, diz que o Eterno é gracioso, é misericordioso. Por isso e diz que você deve ser assim também. O próprio Talmud dizendo que se o Eterno é gracioso e misericordioso, nós devemos ser assim. Essa é a ideia de Yeshua. Tal como Hillel, o grande rabino Hillel, que ele disse que nós deveríamos amar a paz, procurar a paz, amar as pessoas e aproximar as pessoas da Torá. Isso está em Avot 1:12. O filósofo judeu Filo de Alexandria fala que os essênios, eles demonstravam amor à humanidade. Tudo bem, tinha o grupo de Qumran que era radical, que às vezes odiava. Mas a maioria dos essênios, o outro grupo, eles amavam o próximo de uma forma muito intensa. Então vejam só, Yeshua, ele veio para mostrar o que? Esse amor sublime. Ele veio para mostrar o sentido espiritual da Torá. Yeshua, ele criou uma cerca na Torá sobre a lei do amor. Yeshua, ele amplia a lei do amor e torna a lei do amor
mais firme, mais produtiva. Não basta apenas amar o próximo. Amar o próximo, vários ensinam, mas ele vai e dá algo muito forte. Ame também o seu inimigo. Abençoe aqueles que o amaldiçoam. Orem por aqueles que o perseguem. Então, Yeshua, ele vai além de uma maneira mais forte para ampliar a dimensão do amor. O rabino Herbert Braunstein, ele diz que na literatura rabínica se fala sobre amor, tudo bem, mas não existe nada na literatura rabínica, uma cláusula, em nenhum livro rabínico dizendo assim, ame o seu inimigo. Com essas palavras, o Talmud, o Midrash, falam sobre amor, mas não tem nada assim exatamente com essas palavras. Exatamente não existe, dizendo amem os seus inimigos. Você pode interpretar, você pode inferir, mas não existe nada com essas palavrinhas dessa forma. Amem os seus inimigos. E ele fala, um rabino que não crê em Yeshua, é um rabino que não crê, mas o Herbert Braunstein, mas ele fala, Yeshua aí, ele deu uma dimensão profunda de amar até mesmo os inimigos. Então, Yeshua criou uma cerca na Torá para nos elevar espiritualmente. Por isso que nós não devemos ter ódio. Ódio não é apenas uma ação positiva. Ah, eu fui e fiz mal a alguém, isso é ódio. Não. O ódio pode ser um sentimento, que também está, que está errado, é ódio, mas segundo a moral elevada de Yeshua, olha só o que eu vou falar, que isso é forte. Segundo a moral elevada de Yeshua, o ódio pode ser até a falta de amor ou o pouco amor. Pouco amor e falta de amor é uma expressão do ódio. Porque tem gente que me fala assim, Tzadok, eu não odeio ninguém, mas eu tenho pouco amor. Mas eu falo para você, pouco amor é uma das facetas do ódio. Isso é forte, hein? Pouco amor é uma expressão do ódio, porque o amor verdadeiro, ele é bastante elevado, ele vem de Atzilut, de mundos superiores, é um amor de Hashem, é um amor muito forte. E é um amor tão forte que eu devo amar o meu inimigo. E você vai falar, mas como que eu vou amar o meu inimigo? Vejam só, se eu respondo às transgressões do outro, o camarada é meu inimigo, se eu respondo às transgressões do meu inimigo com raiva e ódio, e não com perdão, provavelmente Hashem será severo para comigo. Olha só o que eu vou falar e eu vou dar duas fontes judaicas. Se alguém faz mal para mim e eu pago o mal com o mal e eu ajo com severidade, eu vou prestar contas ao Eterno por fazer o mal. E o Eterno provavelmente será severo comigo. Esse conceito está em Sirar 27, 30 a 28, 7. E também até encontrado no Talmud em Rosh Hashanah 16b, dizendo que se eu lembrar a iniquidade de alguém e clamar para que o Eterno puna a pessoa, na verdade quem vai ser punido serei eu. Isso é forte, hein? Se eu fico, Hashem, pune o fulano. Porque tem gente que diz assim, não, Tzadok, eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal ao próximo. Aí o cara chega, Hashem, pune o fulano de tal. Pune ele porque ele é ímpio. Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu entrego nas tuas mãos para que você faça juízo sobre a vida dele. Se você estiver fazendo isso,
segundo o Talmud, quem vai ser julgado vai ser você. Quem vai ser punido será você, porque você está clamando o mal ao próximo. Gente, temos que pagar o mal com o bem. Por isso que Yeshua não falou para orar pelos nossos inimigos. Orem pelos seus inimigos. Na obra judaica, uma obra medieval chamada Orchot Tzadikim, está escrito assim: orem pelo seu inimigo para que ele sirva a Deus. Ou seja, eu tenho que orar para que meu inimigo se converta. Eu não tenho que bater no sujeito, eu tenho que orar. Vamos fazer, gente, o bem. O amor de Yeshua é um amor diferente. Por isso que Yeshua falou, vão, Mateus 28, vão e ensinem a todos os povos, aos gentios. Yeshua falou para ensinar aos gentios e fazer a imersão dos gentios. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele falou que nós seríamos revestidos de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e seríamos testemunhas em Jerusalém, Yehudá, Samaria e até os confins da terra. Testemunhar para quem? Para todos os seres humanos. Romanos 10, 12 fala a Peshita, diz assim que não há separação nem entre judeus e nem entre arameus. A versão grega diz entre judeus e gregos, mas o aramaico está judeus e arameus. O sentido é próximo porque o arameu é gentio. O arameu é gentio. Então, Paulo está dizendo que não há diferença entre judeu e arameu. O arameu é gentio, não tem diferença. E diz assim, pois Hashem é um de todos. Ele é um só Deus de todos nós. Em Gálatas 3, 28, também no aramaico está dizendo que não... Gálatas 3, 28. Não há judeu nem arameu. Arameu é o gentio. Não há judeu nem arameu. Não há servo e nem homem livre. Não há homem nem mulher. Todos vocês são um no Mashiach. Todos nós, e o verso 29 diz, vocês são do Mashiach. Se vocês são do Mashiach, então vocês são da semente de Abraão e herdeiros da promessa. Repito, se você é gentio e se você cumpre o que Yeshua ensinou, o Rabino Shaul, o grande Rabino Shaul, Paulo, está dizendo que você é da semente de Abraão e você é herdeiro da promessa. E em Colossenses, capítulo 3, verso 11, ele diz, não há judeu nem arameu, gentio, nem circuncisão e nem incircuncisão. Nem grego, nem estrangeiro, nem escravos, nem livres, mas o Mashiach é tudo em todos os homens. Não há judeu, nem gentio, circuncisão, incircuncisão, grego, estrangeiro, todos nós somos do Mashiach. E conforme Gálatas capítulo 3, versos 28 a 29, todos são herdeiros da promessa. Então eu acabo esse shiur, meus amigos, dizendo uma lição fundamental de Yeshua. Em Yohanan, João, capítulo 13, verso 35, Yeshua diz, por isso, todo homem saberá que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelo outro. Nós temos que ter amor. Mas quem é o outro? Quem é o próximo? É só o judeu? Não. São todos os seres humanos. Por isso que na parábola do samaritano, você pode ler em Lucas 10, aquele sofer, aquele escriba, aquele mestre, chega para Yeshua e pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? E Yeshua fala, o que você leu na Torá?
E daí ele vai falar para amar Hashem, o escriba diz para amar Hashem, o escriba diz que é para amar o próximo. Amar o próximo. E Yeshua fala, vai, faça isso e você viverá. E Yeshua falou, você diz que tem que amar o próximo? Faz isso, ame e você viverá. E daí aquele sofer, aquele escriba diz, mas quem é o meu próximo? Quem é? É só o judeu tal? E daí Yeshua conta a parábola do bom samaritano. E no final, isso está lá em Lucas capítulo 10, você lê a partir do verso 25. E lá no final Yeshua diz, quem dos três foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o escriba falou, quem teve o quê? Compaixão, ou seja, o bom samaritano. E disse Yeshua, vai, faz também o mesmo. Ou seja, Yeshua falou que nós devemos ser como o bom samaritano. Eu tenho que amar o próximo, não importa quem seja. Quem é o meu próximo? Quem precisa de mim. O samaritano estava passando ali. Quem é o próximo? É o necessitado, é o pobre, é o mendigo. É o mendigo. Eu fico muito triste, meus amigos. Eu vou acabar o show, mas só uma reflexão e que o Eterno inunde o nosso coração de amor. Eu já vi muitos evangélicos resgatando mendigos. Eu mesmo, né? Não vou falar para me exaltar, mas eu mesmo já estive lá para resgatar mendigo. Mas, até hoje, né? Claro que deve existir, mas aqui no Brasil, eu não vi um grupo de judaísmo nazareno e messiânico indo pegar mendigo. Não vi um. E aí o cara fala, eu guardo o Shabat, eu cito o Shema, eu tenho o Sidur. O sujeito nunca, e eu faço uma pergunta para você, judaísmo messiânico nazareno, você que segue o judaísmo messiânico nazareno, não importa o nome, mas você que se diz discípulo de Yeshua, eu te faço a pergunta, quantos mendigos você já resgatou? Quantos traficantes, para quantos traficantes aqui no Rio de Janeiro você já pregou subindo morro? Quantas vezes você foi no hospital orar por enfermos, por pessoas que você nem conhece? Quantas vezes você subiu comunidade, favela aqui no Rio de Janeiro e pregou? Quantos? Meus amigos, nós não podemos ser hipócritas como os judeus da época de Yeshua. Não estou generalizando, mas nós não podemos ter essa hipocrisia. Nós temos que estender a mão aos perdidos. E eu, gente, vou falar para mim, eu quero fazer muito mais. O Eterno está me tocando e me dando amor. Eu quero que você receba aí bombardeio de amor do céu. Estou clamando aqui para o Eterno que desça uma chuva de amor no teu coração, no meu, para a gente começar a fazer muito mais. Mas eu falo, meus amigos, não para me exaltar não, porque eu tenho que fazer muito mais. Mas eu fiquei anos da minha vida indo no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, orar por pessoas que eu nem conheci. Eu entrava ali nos leitos e ia orando pelos enfermos e pregando Hashem, subindo morro, favela, pregando para bandido, pregando para traficante, os camaradas armados com fuzil, não é? E o meu fuzil se chama Bíblia. Eu estava ali com o meu fuzil também, esse que é meu fuzil, que é muito mais forte do que o deles. Muita coisa, eu tenho testemunhos fortes de milagres que ocorreram. Um dia eu tinha que fazer um dia, contar os milagres, mas muitos sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos que resgatar a renda do meu livro. É dedicada, o livro meu, eu não ganho nada, é dedicado a um orfanato. Acabando o Shabbat, depois vou até fazer também uma transferência que estou sentindo aqui, que abençoar o orfanato com crianças. Não ganho nada, todo mundo sabe que meus membros daqui lá sabem disso, eu não ganho nada para pregar, nada. Nós temos que ter amor, temos que ter compaixão. Discípulo de Yeshua que não resgata mendigo, não resgata crianças, não resgata criminosos, não resgata pecadores, são falsos. Não estou falando isso para ofender você não, meu amigo. A questão é te despertar. Eu quero despertar, eu quero que o teu coração comece a queimar de amor. Eu quero
que Hashem queime em você uma paixão pelos perdidos, por aqueles que precisam, que você abra a tua mão e ore em nome de Yeshua HaMashiach e resgate em nome de Yeshua HaMashiach, porque na parábola do samaritano, o homem estava caído. Quem passou? Foi um Kohen, um sacerdote, que era um homem de Deus. O que ele fez? Nada. Na parábola do samaritano, o segundo que passou era um Levi, um levita, um homem de Deus. O que ele fez? Nada. Quem ajudou? Foi o samaritano. Isso que vai te fazer dar a vida eterna. Conheço muita gente que está só no Sidur, Talit, Shema Israel, fica só assim, não faz nada pelo próximo, nada. São sepulcros caiados com corações podres. Tá assim. Membros e líderes, que eu e você possamos fazer a diferença. Eu te chamo, meu amigo. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero amar você que está me vendo. Eu quero amar os perdidos. Eu quero que você me deixe te amar. Eu queria pular e aparecer, não é possível, pular aqui do meu computador, aparecer na tua casa e te dar um abraço. Te dar um abraço, segurar a tua mão e orar com você. Imagina se eu pudesse aparecer aí dentro da tua casa para te dar um abraço. A gente orando e cantando juntos com o amor de Yeshua. E é isso que falta, que nós possamos resgatar os perdidos. Eu vou fazer uma tefilá, uma oração, e depois eu vou abrir para perguntas de todos vocês, ok? Mas vamos fazer uma tefilá, uma oração. Hashem, Avinu Malkeinu, nós oramos, nosso Pai, nosso Rei, para que o amor de Yeshua HaMashiach inunde os nossos corações, que essa oração seja com Ruach HaKodesh, com teu Espírito Santo, inundando o nosso coração. Toca, Hashem, o meu coração e o coração de todos aqueles que nos ouvem, que nós sejamos tocados e transformados para recebermos um amor celestial hoje. Eterno, nós estamos em um mundo em que o amor esfriou, em que a iniquidade impera. Yeshua falou que o amor iria esfriar. E Yeshua disse que os seus discípulos serão conhecidos pelo amor. Cria em nós, Hashem, um amor que só Yeshua tem. Coloca dentro do nosso coração, Pai. Coloca em nossos corações um amor celestial. Um amor que a carne não conhece. Mas um amor que nós precisamos resgatar aquelas criancinhas. Aquelas criancinhas que são vítimas de abuso sexual e muitas vezes são jogadas no orfanato. Temos que resgatar aqueles idosos que estão mofando nos asilos e não há ninguém para levar do teu amor. Bandidos, traficantes que precisam conhecer a verdade, pois só a tua verdade liberta. Só Yeshua HaMashiach faz com que o homem receba um novo coração. Eterno, eu oro aqui com temor e tremor diante de tua presença. Tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Tira o nosso coração endurecido e coloca um coração de Yeshua para bater dentro de mim e dentro dos nossos irmãos. Eterno, que nós não sejamos hipócritas, que o judaísmo não seja, Pai, o judaísmo pervertido, com sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro, mas que nós tenhamos o teu amor e a mensagem da Torá e a mensagem de Yeshua é ahavá, é amor. E ahavá em hebraico vem de um verbo que significa dar. Nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para doar. Doar nossas vidas para os perdidos, para aqueles que precisam de nós. Não com orgulho, soberba e achando que somos melhores,
mas para darmos o teu amor. Nós oramos, Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.